começando mais um Bem Viver, programa especial pelo mês do meio ambiente, comemorado em junho. A celebração foi criada há 50 anos pela ONU para conscientizar sobre a importância da ação de cada um no combate aos problemas ambientais. Quais ações? Vem com a gente para conhecer algumas ideias. No Acre, os quintais produtivos estão recuperando florestas desmatadas e são um exemplo do legado de Chico Mendes. Confira no Momento Agroecológico. Aos 68 anos, Ailton Krenak continua resistindo pelos direitos dos povos indígenas. Ele é o nosso convidado do quadro de entrevista. Sabe qual a maior ameaça à saúde da humanidade? São as mudanças climáticas. Você confere os detalhes na Dica de Saúde. E tem mais, viu? Você ainda vai aprender receita no Comida de Verdade, o mungunzá ou canjica com coco. Não pode faltar na sua festa junina. E no Mosaico Cultural, o legado do incomparável Naná Vasconcelos e a luta pela preservação de sua obra. É agora no Bem Viver. Quintais florestais ou quintais produtivos são uma estratégia para a recuperação de florestas desmatadas por meio do cultivo de alimentos e outros produtos agrícolas. No Acre, eles representam um legado histórico de luta popular em defesa do meio ambiente. São as sementes deixadas por Chico Mendes. Vamos conferir no Momento Agroecológico. Indígenas, seringueiros e extrativistas unidos. A história do Acre é marcada pela luta popular em defesa da floresta amazônica. A partir dos anos 1970, a mobilização de lideranças comunitárias, organizações e movimentos socioambientais se tornou referência mundial. Eu tenho um compromisso moral comigo de que essa luta não posso largar, mesmo que tenha que algum dia receber balas assassinas, mas nós temos um compromisso de levar para frente. O grande líder desta causa, o ambientalista Chico Mendes, foi assassinado por fazendeiros na cidade de Chapuri em 1988. Sua luta culminou na criação do conceito de reserva extrativista, uma nova política de proteção aos direitos coletivos das comunidades tradicionais. Quase a metade do território do Acre hoje são áreas protegidas, como terras indígenas demarcadas e unidades de conservação. Mas agora outro legado começa a ser construído. É a inclusão dos quintais florestais nas políticas de desenvolvimento municipal de Chapuri. A ideia é gerar renda e segurança alimentar para famílias que vivem na reserva extrativista Chico Mendes e também dentro dos polos agroflorestais, uma modalidade de assentamento rural criado no Acre. É o trabalho de recuperar, aquelas áreas que foram desmatadas, que foram para uso de roçados, e que eles recuperam exatamente com essas culturas mais permanentes, como as frutíferas, e também algumas comunidades já implantam madeiras mesmo, como seringa, a própria seringueira, a própria castanheira e outras espécies madeireiras florestais. O programa previsto no Plano Plurianual de Chapuri está sendo colocado em prática. A Prefeitura já disponibiliza espaços para a venda dos alimentos agroecológicos e orgânicos em feiras livres. O apoio no escoamento da produção também se dá por meio dos programas institucionais de aquisição de alimentos, como o PENAE e o PAA, e valoriza principalmente o trabalho das mulheres. Esses quintais, dentro dos polos agroflorestais, são responsáveis por abastecer a feira municipal de Chapuri. Então, abastece a cidade de Chapuri e, mais do que abastecer a cidade, 80% dessa produção é feita pelas mulheres produtoras. A inclusão dos quintais produtivos no Plano Municipal de Chapuri surge de uma iniciativa da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. O projeto Agroecologia nos Municípios, iniciado no ano passado, está presente hoje em 26 estados brasileiros e tem como missão criar uma rede de municípios agroecológicos.
Entre os principais parceiros na construção do conhecimento agroecológico em Chapuri está o Sindicato de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais, palco das muitas lutas de Chico Mendes. Mas nós precisávamos também de outros atores. E quais são os atores principais aí, né? O movimento de base. E o sindicato é um movimento de base que está presente, né? Que sempre esteve presente, que está presente desde lá do Chico ainda vivo, mas, né, depois do assassinato do Chico continua aí presente e que é referência para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, com a sua forma de organização e tudo mais. A criação da Resex Chico Mendes em 1990 simbolizou a luta dos povos da floresta pelo direito de preservar seus modos de vida de forma sustentável em meio à expansão do agronegócio. A reserva abrange 7 municípios do Acre e tem uma população de 3.000 famílias. Na área de Chapuri, os quintais produtivos e as atividades tradicionais, como a borracha e a coleta de castanha, são formas de enfrentar o avanço do desmatamento e das invasões dentro da reserva. Essas mulheres já produzem, abastecem o município, comercializam inclusive para fora do município, mas não tem isso reconhecido, né? Nem pela associação, nem pela uma cooperativa, nem pela própria prefeitura. E o que a gente quer é potencializar ainda mais tanto esses espaços como territórios produtivos, como também o incremento à questão ambiental, já que o nosso município tem essa vocação fortemente. E todo esse trabalho está ameaçado e é alvo de muitas pressões, especialmente no governo Bolsonaro. A Resex Chico Mendes, que a gente viu na reportagem, lidera o ranking de ameaça de desmatamento. Só em 2020 foram mais de 101 quilômetros quadrados de floresta derrubada, um aumento de 48% em relação ao ano anterior. Agora vamos ouvir uma outra voz que sempre se levantou em defesa da floresta e de seus habitantes. Quando Ailton Krenak pintou o rosto com genipapo na Assembleia Nacional Constituinte em 1987, ele produziu uma imagem histórica para a luta dos povos indígenas no Brasil. O depoimento foi o ponto alto de uma mobilização que resultou na demarcação de terras indígenas, no direito à consulta prévia e boa parte das conquistas existentes até hoje, mas que nunca estiveram tão ameaçadas. É por isso que Ailton Krenak continua resistindo. Aos 68 anos, o filósofo, jornalista, escritor e líder de seu povo ainda tem muito a dizer. Um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão. Não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Não tinha nenhum jeito de você apelar para quem estava fora daquele salão. Não tinha uma opinião pública que você mobilizava. Você estava ali dentro agora e é ali que você tinha que se virar nos 30, como dizem. E, felizmente, pelo engajamento e por todo o profundo envolvimento com a temática, eu tinha todos os elementos para argumentar com aquela porção de latifundiários que estava lá. Porque o Centrão, o de sempre, estava lá com maioria. O Centrão tinha maioria na Assembleia Nacional Constituinte e ele constrangeu ao debate coisas como deixar uma iscazinha nos direitos sociais para que eles, no futuro, pudessem dar um tombo na questão do trabalho, na questão do reconhecimento das populações quilombolas, indígenas, tanto que você pode ver que até hoje existe uma discussão se os quilombos são ou não são um direito a ser reconhecido.
De vez em quando alguém tenta acabar com esse direito dos habitantes de territórios de quilombo, da mesma maneira que eles tentam sabotar o princípio do direito originário dos povos indígenas sobre as terras que já habitavam. E não tem essa de botar uma data, dizer, não, os que estavam ali até o dia da Constituição, entendeu, ser promulgada. Isso é um golpe. A cada ameaça de golpe, o povo indígena está em Brasília. O que nós reclamamos muito é porque que os outros segmentos da sociedade brasileira acham que esse problema é um problema dos índios com o governo. E não entenderam ainda que o Estado brasileiro está sendo assaltado. A vida política do país está sendo dissolvida e os brasileiros ficam assistindo como se fosse um evento extra que está acontecendo na nossa vida. Você pode destruir a plataforma da natureza inteira e largar um bagaço para trás e sair com a grana na frente. Isso não é desenvolvimento. Isso é uma loucura, isso é predação. Pois é, e os resultados de toda essa predação ambiental já estão refletindo individualmente nas pessoas em todo o mundo. Um exemplo é o quanto as mudanças climáticas podem prejudicar o corpo humano. Segundo um relatório de 2021 da OMS, essa é a maior ameaça à saúde que a humanidade enfrenta na atualidade. Vamos saber mais na Dica de Saúde. Quando a gente fala em adoecimento relacionado às mudanças climáticas, é preciso que a gente tenha em mente que estamos falando de duas situações diferentes, né? Muito parecidas, mas são duas situações diferentes, como eu disse. A primeira delas são as doenças relacionadas às variações de clima que a gente observa muitas vezes de um dia para o outro, de uma semana para outra, como, por exemplo, com a chegada de uma frente fria. Então, grande parte desses adoecimentos são as doenças de vias aéreas que a gente fala, ou as doenças respiratórias, na realidade, né? Que vão desde breves resfriados, que é como a gente chama as doenças de vias aéreas superiores, provocadas por vírus, né, na maior parte das vezes, e não deixam maiores repercussões, até doenças, digamos, mais pesadas, como pneumonias ou até mesmo uma gripe mais pesada, né, que deixa a pessoa mais comprometida, que vai exigir um tempo maior para a recuperação. De uma maneira em geral, o cuidado relacionado a essas doenças é o cuidado que a gente aprendeu a ter nesses últimos anos, né, com relação ao uso de máscara, evitar estar concentrado em ambientes fechados, com muita gente, sem proteção, né, e ter sempre uma alimentação adequada, a ingestão de líquido também normalmente adequada. E tem aquelas doenças que estão relacionadas às mudanças climáticas, que são as grandes mudanças que têm acontecido no nosso planeta ao longo dos anos, por conta de poluição, de industrialização e outros problemas mais, né, desmatamento que a gente vê acontecer um bocado. Nesse caso, a gente pode ter um arco maior de doenças, de problemas, que vão desde as doenças respiratórias, porque mudando o clima com maior rapidez, isso também pode gerar doenças, a própria poluição gerando também, complicando muitos problemas respiratórios, até, por exemplo, doenças de pele, né? Por exemplo, câncer de pele, né? Que é provocado muitas vezes por conta da exposição solar por muito tempo. Então, a gente precisa estar preparado e se cuidar tanto para essas mudanças, essas doenças que podem acontecer por variações de climas, mas também estar preocupado com as mudanças climáticas do planeta, né? Buscando ter um consumo consciente, né? Produtos de empresas que não agridam o meio ambiente, até lutar e brigar verdadeiramente por proteção ambiental, que é uma pauta muito importante para a gente hoje e certamente vai se tornar cada vez mais importante nos próximos anos. Gostaria de saudar todas as mulheres, inclusive as mulheres, né, deste programa, do Bem Viver da TV, que a gente também tem acompanhado aqui no nosso território. Programa que vem falar da saúde, né, do alimento saudável, da agroecologia, e a gente que faz agroecologia também aqui. Estamos muito felizes por participar desse momento, dizer que nós estamos aí também numa trajetória, né, da Marcha pela Vida das Mulheres pela Agroecologia, mulheres essas que trazem a segurança alimentar para dentro, né, do nosso bem viver, para dentro do nosso estado, das nossas famílias, da nossa sociedade, do campo e da cidade.
e que nós somos um movimento que estamos aí trabalhando diversas atividades e ações da agricultura familiar agroecológica aqui no território e no município de Solânia, do qual eu faço parte. Nós temos um objetivo nessa marcha pela vida das mulheres pela agroecologia de trabalhar, né, todo esse olhar para as mulheres do campo, do que elas fazem, do papel delas, e também dizendo não a todo e qualquer tipo de violência sobre a nossa agricultura, sobre o nosso alimento. Nossa marcha, ela é todos os dias, continua marchando em defesa dessa luta na agroecologia e do bem viver das mulheres, dos jovens, dos agricultores que estão no campo. Eu quero liberdade, me deixa ser mulher. Eu quero ser. Maria do céu, que nome bonito! Um abraço a todas vocês da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. No mês do meio ambiente é sempre bom lembrar do quanto as mulheres estão e sempre estiveram à frente da luta por melhores condições de vida para toda a sociedade. Agora você de casa, se fizer parte de alguma iniciativa de transformação social, vem participar com a gente desse momento do programa. É só mandar o vídeo com a sua saudação para o WhatsApp 11 94 594 3576. Agora vamos para o momento que é sempre o mais saboroso do nosso programa. Minha amiga Letícia Massula está vindo aí para mais um Comida de Verdade. Receita especial junina, afinal estamos em mês de festa, o São João está voltando para a rua no Brasil e a gente quer mais a comemorar. Oi, Luana querida, sei se você viu aqui, ó, mas a receita de hoje é um doce que todo mundo adora, mas que muda de nome de acordo com o lugar. Sulistas, sudestinos e o pessoal do Centro-Oeste chama de canjica. No Norte chamam de mingau de milho branco e no Nordeste é de mungunzá, um nome de origem africana. Vem junto para aprender que essa de hoje com coco tá uma delícia, é a pura cremosidade. Para fazer a canjica ou mungunzá com coco, você vai precisar de milho de canjica, leite, açúcar, coco ralado, leite de coco, raspa de limão, uma pitada de sal, cardamomo e cravo e, se for do seu gosto, uma pitadinha de canela para finalizar. O milho é o mais americano dos ingredientes. Do Canadá até o Chile, todo mundo por aqui come milho. Só que a receita de hoje tem um nome que vem da África, do quimbundo mukunzá, que significa milho cozido. E isso se você chama de mungunzá a canjica. Aí você cozinha ele coberto de água com uma pitada de sal por cerca de 30 a 40 minutos até ficar bem macio. Em outra panela você vai fazer o caramelo de leite. Aí você coloca 2 litros de leite, açúcar e deixa ferver e reduzir até menos da metade, fazendo um caramelo claro parecido com leite condensado. Cuidado para não deixar queimar as bordas da panela, isso se você quiser uma canjica bem branquinha. O milho de canjica já está cozido. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou colocar um pouco de leite nele para ele ficar com gosto mais cremoso e não ficar aguado. Aqui do lado está meu caramelo, está quase pronto. Daqui a pouquinho a gente vai juntar as duas panelas. Eu sei que você deve estar se perguntando aí na sua casa por que eu estou usando 2 panelas. Uma para canjica, né, que eu já coloquei aqui um pouquinho de leite, e outra para o caramelo. Pelo seguinte, a canjica tem que estar bem cozida, bem macia, antes de entrar em contato com o açúcar, porque o açúcar dá uma endurecida nela. Então, se a gente cozinhar com o açúcar desde o começo, ela não vai amolecer. Por isso eu cozinho à parte, quando ela está bem molinha, eu coloco no caramelo de açúcar, que é o que eu já vou fazer aqui. Quando o caramelo de leite chegar no ponto, você junta o milho cozido com ele, acrescenta também os cravos e o cardamomo e deixa tudo ferver junto até ficar novamente com caldo grosso.
Agora que eu já misturei a canjica no caramelo, ela já cozinhou junto, é a hora de colocar o leite de coco e o coco. Eu não coloco antes para manter o máximo de sabor deles. E também é a hora que eu vou finalizar com a raspinha de limão, que eu acho perfeita para doces como a ambrosia, como o mungunzá e como o arroz doce. Quebra um pouco do doce excessivo e para mim fica perfeito. Então vamos lá, olha. Aqui o leite de coco, tá? Vou colocar aqui no caramelo que está bem grosso e na sequência o coco e a raspinha de limão. Tá pronto! É só desligar, deixar descansar um pouquinho e comer do jeito que você prefere, frio ou quente, com ou sem canela. Faz aí a canjica e depois não esquece de passar nas redes do Brasil de Fato e lá no blog Cozinha da Matilde e dizer o que achou, se gostou da minha canjiquinha com coco, o mungunzá. Até a próxima! Vamos para o mosaico cultural. Há 6 anos morria Naná Vasconcelos, o pernambucano que ficou conhecido como o melhor percussionista do mundo. E já que falamos durante todo o programa da conscientização sobre o meio ambiente, você sabia que Naná foi um pioneiro na junção de consciência ecológica com música? Pois é, ele se apresentava com instrumentos de origem indígena e afro-brasileira, por isso no exterior foi chamado pela crítica de Jungle Man, o homem da floresta. Mesmo com todo esse reconhecimento, o legado deixado por Naná Vasconcelos ainda não tem um lugar para ser preservado. Lembremos o dia do nosso fim. Juvenal de Holanda Vasconcelos, conhecido mundialmente como Naná Vasconcelos, faleceu no Recife em 2016. Tipo raro na música brasileira, Naná foi premiado 8 vezes pelo Grammy e pela revista especializada Downbeat como o melhor percussionista do mundo pela sua capacidade de misturar diferentes sons e ritmos. Gosto de pensar também no legado que o Naná nos deixa, porque em minha percepção o Naná é um cidadão do mundo, antenado em real time em tudo que acontece no planeta. Foram inesquecíveis todos os momentos, todos os ensinamentos que o Naná deixou, pela sua capacidade de trabalho, pela forma como ele se doava em tudo o que fazia, pelos pormenores, pela exigência musical, a forma como ele via musicalidade em todos os sons. The Jungle Man. Era assim que Naná era conhecido no exterior. Ele ficou mundialmente famoso pela capacidade única de extrair os sons mais variados do berimbau. Qualquer coisa tinha o potencial de se transformar em um elemento percussivo, incluindo o próprio corpo, sua voz, com assobios, chiados, gargalhadas e até a água. E por outro lado, e ao mesmo tempo, é um sujeito que tem a idade das florestas, tem a idade dos rios, tem a ancestralidade dentro de si. Faz continentes se encontrarem, linguagens se encontrarem, e toda a África aqui presente, com a América do Norte, a América do Sul, com a Europa. A sua sensibilidade era realmente muito tocante. Lembro-me de uma frase que ele disse uma vez a uma bateria de 700 homens a tocar. Ele disse para a bateria: não bata no instrumento, toque. E isto foi assim um milagre quase que aconteceu no som, porque de facto o som mudou completamente.
Naná deixou um acervo irretocável com mais de 400 peças, incluindo o seu lendário tímpano, instrumentos musicais, figurinos, discos, livros, quadros e imagens religiosas. Mas sem apoio do poder público, grande parte desse material acabou dentro de um depósito. Aí veja, como eu fico triste com esse descaso do Brasil. Eu não tive coragem de alugar, tive várias propostas de venda e de aluguel por 6 anos, certo? 6 anos completou em março, que Naná partiu. Fui a Recife, retirei os instrumentos e coloquei no depósito. A luta de Patrícia é para manter vivo esse legado. A ideia é criar um memorial para Naná no Marco Zero, em Recife, e transformar a casa onde ele morou num espaço para a realização de oficinas e encontros de músicos. Qual seria a minha proposta? Um memorial, uma proposta cultural, uma proposta de passear pela obra dele e dar oportunidade a uma programação que tenha conexão com a obra dele, fazer oficinas e tudo mais, e sugerir isso. E a minha casa seria, na minha cabeça, seria uma coisa assim, a casa de Naná Vasconcelos, a casa dele. Como tem a casa de Anne Frank, como tem a casa de Beethoven, como tem a casa... Para as pessoas irem lá visitar a casa dele, como ele morou, aonde ele fazia as composições dele, qual era o cantinho da casa que ele tinha mais intimidade a nível musical e tudo mais. Mesmo depois de Patrícia ter tido alguns diálogos com o governo estadual, municipal e até ter redigido um projeto de lei junto à Câmara Municipal do Recife, nada andou. Em contato com a Secretaria Estadual de Cultura, Secult, e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, ainda não existe nenhuma decisão para a aquisição das peças do acervo de Naná ou a criação de algum memorial. No início e no fim de cada show, Naná Vasconcelos falava que ele era o Brasil que o Brasil não conhece. Mas ainda dá tempo de reconhecer o seu trabalho e deixar o seu legado permanente. Eu queria isso, perpetuar de fato no Brasil a obra de Naná. E quer mais uma curiosidade incrível sobre o Naná? Ele transformou muitas vidas. Um exemplo era o trabalho que ele tinha de levar ritmos como forma de terapia e desenvolvimento sensorial para crianças com deficiência. Um legado que vai muito além da música e precisa ser preservado. Quero deixar também um agradecimento especial à produtora Associação Raízes da Tradição e Fábio Gomes, Oganagô Percussivo, lá de Recife, que cederam esse material para que a gente contasse essa história para vocês. E esse foi o Bem Viver. Gratidão pela tua companhia em mais um episódio. A conversa do programa continua na rádio. Tem Bem Viver por lá também, segunda a sexta, pelo site radiobrasildefato.com.br. E se tiver sugestão de pauta, é só mandar pra gente no e-mail programa bemviver@cpmedias.org.br. Uma ótima semana pra você. Beijo e tchau!